para a segunda live da nossa série Psicologia do Imigrante. E hoje o tema vai ser decidir mudar de país. E agora? Na live da semana passada, né, nós já falamos aí sobre, trouxemos bastante informações, né, para quem estava na indecisão, se quer mudar, se não quer. Hoje seremos mais assertivos nesse ponto, né, Delmar? Então, recebendo a todos aqui com muita alegria, e um prazer enorme na semana passada. A participação foi muito legal, tivemos muitas perguntas, e a reflexão realmente da semana passada foi assim, será que eu estou tomando o pé do que é fazer essa mudança? E aquela reflexão, né? Eu quero sair do Brasil, eu quero conhecer outro país, eu quero morar em outro país. Então, era uma ótica. Hoje a gente vai falar de coisas mais práticas mesmo, né? E para entrar nesse campo mais prático, nada melhor do que o Fernando e a Karen já começarem falando disso. Eu vou puxar aqui o Fernando. Fala aí, Fernando. Então, né, o que a gente pensou falar hoje é sobre os desafios, depois que você toma essa decisão, né, e já sabe para onde você quer ir, né, os desafios que envolvem a mudança de país, né, e os aspectos, por exemplo, emocionais da coisa, todos eles, né, como a gente fala no Instituto, os aspectos físico, mental, emocional, espiritual, todos esses vão ser afetados de alguma forma, em algum nível, em algum grau. Às vezes um, o outro ou os quatro de uma vez. E aí isso pode trazer bastante confusão. Daí a gente também ressaltar a importância da terapia, né? Para um processo desse, o que a gente mais recomenda, falando da gente, antes de vir para cá, a gente fez muita terapia, fez constelação, né? Fiz mapa astral, fiz o curso de Eneagrama, enfim, teve várias coisas que a gente foi fazendo, né? E viajamos para cá, fomos conhecer como é que era, procurar entender melhor a cultura, né? Porque essas coisas todas elas são importantes. Em termos práticos, por exemplo, tem muita gente que vem para cá e não conhece nada da cultura daqui, né? E aí pode sofrer um impacto no primeiro momento, porque o jeito do português é diferente do jeito brasileiro, por mais que seja a mesma língua, né? Eles podem ser muitas vezes bastante diretos em alguma coisa, do jeito que eles estão falando, parece que eles estão brigando, e não é o jeito deles simplesmente de se relacionarem, né? E também a questão da terapia é importante para você verificar, seja ela em grupo, individual, né? Bom é fazer os dois. Para ver se você tem apegos, né? Quais as dificuldades que a pessoa pode ter em deixar a família, por exemplo, né? Até a Karen estava falando na semana passada dos lutos, né? Das perdas que a gente pode ter, né? E sentir. E você fazer essa reflexão, o quanto, por exemplo, a sua família é importante. A questão, por exemplo, da alimentação é uma coisa que pode impactar na vida das pessoas, porque tem lá as suas diferenças, né? A gente está falando de coisas práticas, né? Quando o Fernando fala do apego da família, né? Então, como é que você já se imaginou longe da sua família? Você imaginou não ter o domingo de macarronada da avó, né? Ou da união do Natal, ou de aniversários de sobrinhos? Como é que é para você? Né? Então, acho que quando a gente fala das possíveis perdas, né? Que momentos, eu até imaginei, como se fosse a roda da vida, não tem aqui, né? Imaginar aqui a nossa roda. Divide em 7, né? E talvez essa 7, que é a família, língua, cultura, casa, posição social, tô lendo aqui a minha cola, né? Contato com o grupo étnico, contato com o grupo religioso. Desses 7, coloca nessa roda. E aí, daqui, coloca qual porcentagem de cada parte é importante para mim. Se família para mim é de 0 a 100, quanto é importante? É 70, outra é 30, é 40. E aí você começa a ter uma ideia de quantas coisas você coloca como importante, como é que você vai lidar com isso, né? Como é que a gente consegue olhar, talvez, né, tendo consciência, acho que esse é o grande propósito daqui, é você se empoderar da sua conscientização para poder fazer essa mudança, né? Porque não é fácil. Por mais planejado que a gente fez, mais conversa que a gente teve, mais preparo, terapia, em grupo, né, tudo que a gente fez antes de vir, dá um baque.
né? Eu posso dizer que no começo a Fernanda quase teve um piripaque comigo, né? Porque eu estava super ansiosa, angustiada, porque eu não estava trabalhando. Como assim? Uma pessoa não trabalhar e viver do que tinha tirado da poupança para poder sobreviver, né? Então teve um tempo, né, Fernanda? Você pode colocar aí, Esse né? daí foi assim, porque a gente tinha o dinheiro guardado, tava tudo, a gente sabia, racionalmente, tá muito claro do dinheiro Que que dá. tinha, de quanto ia gastar e tudo mais, o tempo que dava para, na pior das hipóteses, né, fazendo lá o iceberg, o que poderia acontecer, na pior das hipóteses e tal. Mas não deu nem 15 dias. Ela começou a sair o dinheiro, pronto. Ela já começou a entrar em pânico. Né? Aí, meu Deus, o dinheiro, meu Deus do céu. Né? E aí ficou... Mas Tô exagerando um pouco, mas foi quase isso. volto na importância da terapia, mesmo quando já está aí, né? Você já decidiu mudar, você já está em outro país. Esse apoio é tão importante, porque eu fico pensando aqui, se você se julga uma pessoa mais apegada na família, não é de uma hora para outra que você vai desapegar, né? Vai precisar de um apoio. E aí eu adorei essa ideia de que, poxa vida, já pensou? Passar uma fase sem apoio é uma coisa. Como vocês estão dizendo, imagina em 15 dias, com todo o suporte, né? Bateu o desespero. Não estou trabalhando e o que está guardado está indo. Não é bem desapego. Daí também, né? Um frio na barriga que vai dar em qualquer um. Como é que cada um reage, que é um pouco do que o Fernando também falou a semana passada. Não é o evento em si, mas como cada um reage. E isso me bateu fundamental, por exemplo, que você deu agora. Como é que você reagiu depois desse sufoco, Karen? Como é que eu reagi nessas horas, né? Primeiro, ele falando para mim o tempo todo, calma, tem dinheiro, olha aqui, tem esse dinheiro, vai dar tudo certo, não tem problema, a gente vai conseguir. Teve que mostrar, né? Eu vi que estava ali na conta, a gente fez a conversão, falei, tá tudo bem, vai dar, né? Pelo menos a gente tinha ali um dinheiro certo para 2 anos, né? Porque era realmente esse planejamento, né? A gente não estava planejando, a gente não sabia se ia conseguir trabalhar aqui, né? Até por conta de toda a ordem dos psicólogos, né, da certificação, do mestrado. Então, a gente tinha um dinheiro guardado, né, assim, contadinho, para poder pagar todas as coisas necessárias, que era só sobrevivência. É importante ter a clareza também que, assim, eu falei semana passada, mas lembrando que, por mais que você tenha um planejamento, né, existem coisas que a gente pode acontecer que não estão previstas. Por exemplo, no nosso caso, veio a pandemia, né, que atrapalhou consideravelmente, mas também, por outro lado, abriu outras oportunidades, né? Então tem que ter essa clareza também que pode acontecer coisas, né? E você está aberto para lidar com coisas que não vão estar previstas, porque o planejamento não dá para você abarcar todas as variáveis possíveis, né? Você tem só alguma ideia, né? Você tem que ter clareza do que você quer e o resto você vai se ajeitando, né, de acordo com as circunstâncias vão aparecendo, né? Eu lembrei, Karen e Michele, da questão da infância, né? Como é que foram os apegos primeiros? Porque aí tem as primeiras experiências. Então, acho importante também quem está com essa decisão, tá? Vamos mudar de país. E agora, dá uma olhada na infância, como é que foi a sua ligação com apego e desapego? Porque dá uma forçada, assim, quando você toma a decisão, né? Aí está tomada, né? Como é que vocês veem essa questão do apego e do desapego? A parte subjetiva da coisa que é a mais complicada, né? Porque como a gente, por exemplo, na questão do dinheiro, por mais que a gente soubesse, né, que tinha o dinheiro, outra coisa era ver o dinheiro saindo. Então, se desapegar do dinheiro, na prática foi mais difícil porque começa a mexer com os medos que a gente tem instalado lá, né? Sobrevivência. A questão da sobrevivência, enfim, né? O que também muito dessa sobrevivência daria muito assunto para a gente falar aí em outra live, né? Porque hoje é mais fácil, talvez, para muita gente morrer de tanto comer do que de fome, né? Bom, tirando algumas circunstâncias ainda de pessoas que passam realmente fome, né? Mas para muita gente é o contrário. Bom, e a questão do apego, né? A gente se apega porque talvez a gente tenha necessidades aí que não foram atendidas, né? E precisa ter clareza de quais necessidades são essas, né?
E como é que eu faço para atender eu mesmo atender essas necessidades? De novo, a importância da terapia para você conseguir ir em direção ao desapego, né? Posso estar apegado a ideias, por exemplo, coisas que nem são reais, né? Por exemplo, a Karen colocou para a gente assistir aqui um vídeo sobre trauma. Um Sabedoria do médico, trauma. a sabedoria é Gabor Maté, acho que é isso, né? O nome dele. Aí tem lá ele falando uma moça que estava muito apegada, por exemplo, acho que o ex-namorado dela, ex-marido, chamava ela de monstro. E ela ficava sempre muito chateada, muito raivosa, muito magoada com aquilo. Aí ele, uma hora, para e fala para ela: mas então, o que você vai me dizer se eu te falar para você que eu amei seu cabelo verde? Aí ela dá risada, né? Meu cabelo não é verde. Ela mesma coisa com o monstro. Ela, né? Pois é. Então, a gente às vezes se apega a coisas, a ideias, né? Que nem lá são muito verdade. Aliás, não tem verdade nenhuma, é só uma ideia que a gente criou, né? E as necessidades que a gente tem, né? Às vezes eu acho que por exemplo, posso achar que a minha mãe é muito importante na minha vida. Então vai ser difícil eu conseguir mudar de país porque ela é muito importante para minha vida. Bom, então talvez seria bom você começar a ver que importância é essa, porque a sua mãe não vai durar para sempre, né? A realidade é essa, né? Então, sendo um pouco direto, talvez até um tanto quanto incisivo, mas é importante fazer essas reflexões, né? E pedir ajuda em terapia. Porque quando a gente está falando de apego, né, e o Fernando coloca a questão assim, o quanto às vezes a gente deixa de fazer as coisas, talvez por apego a outras, né? Eu, por exemplo, eu tinha um medo de decepcionar minha mãe por vir para o exterior, que eu vou ficar longe, né? E ela sempre, que eu me lembro desde pequena, sempre instigou a gente, eu e meu irmão, da gente sempre ir para fora, né? Eu falei assim, então essa vontade também de ir para fora, também tem uma parte dela aqui comigo carregando, né? Só que ao mesmo tempo, falar, tá, mas eu vou deixar. Não, você não vai deixar, né? Você vai fazer algo que te faça sentido na vida, né? Vai arriscar, como muitas coisas a gente arrisca na vida, né? É um passo talvez um pouco grande para algumas pessoas, difícil, né? Mas o quanto às vezes também é desapegar das amarras que a gente se coloca na gente mesmo para tentar agradar o outro. E na verdade, ela nunca falou para mim, fica aqui, não vai embora. Né? Quando eu falei, estou indo para Portugal, nossa, que legal, que bom, vai mesmo, tem que sair. E aí eu fiquei parada, eu achando que ela ia chorar, que ela ia fazer um escândalo, que ia fazer um monte de coisa. Né? E quando ela falou, pode ir, vai mesmo, mas você tem que ir, aí deu, ufa, né? Então tive aprovação, mas que aprovação é essa? De um adulto ou de uma criança? Né? Que é por isso que a gente está falando de conhecer um pouco da gente, das nossas amarras, dos nossos apegos, né? Do quanto, que coisas são importantes, né, para a gente mesmo, né? Então, fazer essa autoavaliação, porque família é uma coisa que pesa, e pega muita gente. Para outros, não, né? Mas Deus falou assim, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fala, eu quero viver uma experiência nova, né? Não tem problema de servir mesa, assim, não desmerecendo nada disso, mas é um trabalho, não tem problema nenhum servir mesa num bar. E hoje ele é gerente, ele é CEO financeiro, né? Então, o quanto isso para ele é um desapego, né, da posição social, né? Para outras pessoas assim, você é louco, você vai sair de uma posição dessa para servir bar, né? Você vai ganhar o quanto lá? Ele não está preocupado com ganhar, está preocupado com a experiência. Né? Então, quantas vezes a gente fica, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas para quê? É para mim, ou é para a sociedade, ou é para alguém, né? Ou para algo que a gente implantou lá atrás. No meu caso, foi implantado lá atrás, desde pequenininha. Né? Então, acho que essa é uma das coisas que é importante a gente pensar. Né? Não sei se o Demar tem alguma coisa para falar. Eu tenho, porque vocês trouxeram a questão das necessidades não atendidas, né? E isso acontece lá na infância mesmo. E aí, qual que é o risco? De projetar no novo país que eu quero ir, essas necessidades. Essas são as minhas necessidades. Aí eu projeto numa situação que é viver fora, todas essas necessidades. Então, tipo assim, lá eu vou ser reconhecida, lá vão me dar valor. Lá eu vou ter o amor, que eu vou conhecer o relacionamento, que vai... Porque você falou uma coisa, eu estava no congresso agora, há 15 dias atrás, e muito legal o jeito que foi colocado, que é assim, quem nessa decisão, né, decidir mudar de país e agora, quem está decidindo? É a criança? Porque se for a criança interna,
que está decidindo, né? E eles dão o exemplo do carro. Quem está dirigindo o carro? A criança está dirigindo o carro e o adulto está no banco de trás? E é bem, né, interessante, porque se essa decisão está sendo a partir da criança, é de alguma necessidade, e de alguma necessidade não atendida, né? Aí vai esperar que o outro país traga, sei lá, uma aceitação que ele não sentiu, né, no dele, traga um reconhecimento, né, uma atenção, enfim. Então, acho que vocês estão trazendo assim, pontos que são fundamentais de observação, né? Uma das coisas que a pessoa também precisa ter clareza para onde ela está indo, como funciona o clima daquele país. Porque o Brasil tem um clima tropical e dependendo da região que a pessoa mora, por exemplo, quem mora no Nordeste é praticamente quase que verão o ano todo, não é? O calor o ano todo, né? E aqui em Portugal tem uma questão que é um dos países que menos faz frio na Europa, mas é um dos que se mais morre de frio, porque as casas não são preparadas para o inverno, que é rigoroso aqui, né? Porque criou-se uma cultura, porque como muitos turistas vêm para cá no verão, né, principalmente para o Algarve, no sul de Portugal, vem muito alemão, francês, inglês, porque é bem quente lá no verão, né? E as águas são mais quentes, criou-se uma cultura de que Portugal é um país quente, quente no verão, né? Mas no inverno e no outono não é, né? E aí as casas não ficaram preparadas para isso. Então é um impacto que a pessoa pode ter. Por exemplo, você quer, dependendo do país para onde você vai, né? Você não precisa nem trazer suas roupas, você traz pouca roupa, que você vai ter que comprar tudo. A gente teve que comprar roupa aqui, porque não dá. As roupas que a gente usa no Brasil, você não consegue usar aqui. Não vai ser suficiente no inverno e no verão. Isso é um fato, não tem jeito, né? Você vai precisar de roupas que tenham uma proteção térmica, que as roupas brasileiras não têm, né? Então você precisa saber que também vai precisar de um tempo para se adaptar a esse clima, né? Porque a gente tem lá o nosso ciclo circadiano, né? O que é o nosso ciclo natural de funcionamento do organismo, né? Do corpo, que vai afetar o emocional, né? E o mental, o espiritual. Enfim, a gente precisa se adaptar a esse novo ciclo, e para isso você vai ter que passar, pelo menos, né, um ciclo inteiro de outono, inverno, primavera, verão daquele país, né? Para o seu corpo ir se adaptando a essa nova realidade. Interessante que você colocou, e aí Karen falou a semana passada da pirâmide de Maslow, e hoje a gente está falando um pouco também, porque tem o Aloysio aqui, olha o que ele está falando. Vivo em Atlanta, dá uma lida aí, Michele, por favor, traz aí a participação, porque tem uma coisa super importante aqui que ele fala. Vai lá. Ele fala que ele mora em Atlanta, né, nos Estados Unidos, e uma das coisas que me pega aqui é a vida social. Poucos amigos aqui. Muitos vão para a igreja, que não é o meu caso. Olha aí. Ele falando. Então, olha que forte. Por quê? De repente, sobrevivência está garantido, que é essa questão de morrer de frio, quer dizer, é sobrevivência, vida e morte. Não se adaptar com a alimentação, bastante semana passada. Aí é, né, a base da pirâmide. Mas depois tem a segurança, que aí também, questão de segurança, vocês veem que pouco a gente fala. Mas aí tem a terceira, que é a questão social, que é o que o Aloysio trouxe. O que me pega é não ter uma vida social. Cadê os amigos? Cadê... E a maioria que vai para a igreja, que não é o caso dele. Então, percebe? Quer dizer, olha aí, ele, né, como é que fica? É uma necessidade na pirâmide. Eu queria falar para o Aloysio fazer uma reflexão, que é assim, o que ele entende sobre vida social, né? O que significa isso? Porque acredito que Atlanta é uma cidade relativamente grande, né? E que eu não sei se a maioria das pessoas da cidade vão para a igreja, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez conversando com uma cliente, falando que ela tem muita dificuldade de se relacionar com alguém, e ela entra nos aplicativos, e aí ela fica julgando todo mundo que aparece no aplicativo. Cada um tem uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e aí ela vai reduzindo cada vez mais
as possibilidades, porque cada um tem uma questão diferente, ela vai ficando sozinha, né? Nessa vida social, então, a gente verificar o que a gente, se a gente procura um perfil específico de pessoas para se relacionar, né? Porque se eu tenho um perfil específico e a pessoa não está dentro daquilo que eu imagino que deva ser uma pessoa para eu me relacionar, seja de amizade ou outro tipo de relacionamento, eu posso ter dificuldade em conseguir me relacionar, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa estar aberto para se relacionar com as pessoas, né, diferentes da gente, né? Que tenham formas diferentes de olhar e ver a vida, né? Não sei, estou falando algumas coisas aqui, não sei exatamente como é que é o caso do Aloysio, se ele quiser depois aí mandar uma mensagem para a gente responde e tal, mas é importante fazer algumas reflexões para a gente ampliar os nossos horizontes, né? E uma das coisas, talvez, né, só para complementar o Fernando, eu atendi uma cliente ela falou assim, eu não sinto falta de vida social, eu sinto falta dos meus amigos, né? Então, assim, os meus amigos que não estão aqui, né? Então, eu queria que os meus amigos estivessem aqui, eu queria que os meus amigos almoçassem comigo, jantassem comigo, porque eu até converso com algumas pessoas, mas não é a mesma coisa, né? Então, aí veio o apego, né? Novamente. Enquanto a gente se fecha, ou quer aquele momento, aquele cenário, né, que a gente já está habituado, que a gente já está acostumado, que a gente ama as pessoas, que conhece, porque é todo um grande esforço, né? Você vem em país novo, você tem que entender como as leis funcionam. Aí tem que ler, tem que entender como tirar a documentação, aí tem que entender como é que se fala direito, para não falar bobagem, né? Aí tem que entender como é que se faz amizade, né? Porque a gente já sabe, quando a gente passa aqui nos lugares onde tem apartamentos e prédios, janela aberta onde tem brasileiro. Janela fechada onde tem português. Eu falei, Fernando, pessoal, janela fechada você pode ter certeza. É europeu, é português, não é brasileiro. Janela aberta, tem brasileiro, tem música tocando, tem churrasco rolando, né? Então, quantas vezes a gente cria também o nosso clima aqui, né? E a gente tem vamos colocar a fama de ser muito alegre, né? De ser muito aberto, né? E eu acho que isso também engrandece quando a gente está perto de outras pessoas, Você falou né? em lugares, uma cidade, nesse mesmo congresso que eu estava, tinha uma portuguesa de Braga. E foi tão legal, mas tão legal que ela falou assim, você sabe que os brasileiros são tão bem-vindos em Braga, que tem tanto, acho que tem mais brasileiro do que quem nasceu em Braga, é chamado Braguil já. Olha! Muito legal. Eu lembro do Dr. Reinaldo, que o Fernando conheceu bem, né? E sabe que uma vez eu lembro de uma pessoa que ia tomar essa decisão, né, de mudar. E ele falou e assim, ela foi a trabalho, inclusive. Ela foi a trabalho, adorou o lugar, voltou e falou, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro e eu vou pedir as contas. Ele falou, quando são suas férias? Ela falou assim, é o mês que vem. Eu falei, então, peraí, você vai fazer o seguinte, não vai vender nada, não vai fazer nada, você vai tirar férias e vai para esse lugar como se você fosse morar lá. Então, já vai para um bairro, não fica hospedado, não vai ser turista, porque às vezes a pessoa vai para um país, isso o Fernando bateu muito nessa tecla, né? Semana passada, e de turista é uma coisa, mudar o dia a dia, o cotidiano, os costumes, se integrar é outra coisa. Então, a orientação dele, pega tuas férias, um mês, vai para lá, mas assim, não vai para um hotel, vai para alguma casa, ou um hotel onde o bairro, e vai ali, qual padaria que você vai comprar, qual supermercado, entra numa rotina como se você está morando lá, você se diz isso. Você acredita que em 20 dias ela estava de volta agradecendo ele? Ela não conseguiu ficar os 30. Então, para mim, ficou tão marcado esse caso, e ela agradeceu tanto ele, né? Então, eu acho que é super importante essa história da Escócia. E vai com a cabeça, tipo assim, nem que seja uma semana, né? Eu estou morando lá, estou me mudando para lá, já que eu tenho que mudar. Né? Vai, e aí vê o que você sente, vê o que o teu corpo te diz, né? Dessa parte da questão social, eu tenho uma grande amiga que ela mudou para Nova Zelândia e ela teve muitas dificuldades também. Ela falou que ela ficou muito tempo sozinha, mas aí depois ela se uniu com a comunidade brasileira na Nova Zelândia. Então também tem isso, né, de poder se unir
Não sei se vocês também fizeram isso, Karen, Fernando, só para... Isso é algo muito interessante, porque a gente, por mais que esteja no país que não é nosso, a gente tende a buscar o nosso país. Mudei de país, mas o país não mudou de mim, porque realmente essa questão de procurar a nossa comunidade é muito comum, né? Então a gente busca lugares onde tem comida brasileira, né? Muita gente busca lugares onde tem música brasileira, busca comunidades ou mesmo associações, né? Ou grupos, né? Aqui em Portugal tem um grupo muito grande, que inclusive é uma colega minha que virou amiga, né? A gente faz intervisões juntas, que ela criou um grupo chamado Calcinhas em Lisboa, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, calcinha aqui não é calcinha, é cuecas. Então a gente não usa calcinhas, mulherada, a gente usa cueca. Então, para cobrir o seu rabo, calcinha, que é assim que eles falam aqui. Rabo é o tempo todo na televisão falando, normal. Tá? Então, Normal uma das se ouvir coisas rabo aqui. Por isso que a gente diz, o quanto às vezes, por mais que seja português, tem muitas semânticas, significados diferentes. Então, esse grupo de calcinhas em Lisboa, a gente sabe que são brasileiras, né? A maior brasileiras que estão vindo, brasileiras que estão aqui, ou brasileiros que querem vir, né, que estão em outro país, é um grupo que se ajuda muito, né? Inclusive, essa minha colega, essa minha amiga está tentando fazer um grupo para criar uma associação, olha só que bacana, de tão grande que ficou. Porque tem muita mulherada, a gente vive trocando experiência, né? Troca dica, então isso é bacana. Então procurar talvez a sua identidade étnica, né? Que é uma das coisas que a gente perde, nos lugares onde você vai mudar, né? Porque faz falta. Ouvir às vezes o português brasileiro, né? Como eles dizem que a gente fala, que a gente não fala português, a gente fala português brasileiro, né? Então ouvir às vezes o brasileiro é gostoso, né? Ouvir só pessoas que trabalham muito com português de Portugal ficam um pouco cansadas de ouvir só o português de Portugal. Isso porque é o que a gente entende. Imagina o inglês, né? Que escuta o dia inteiro em inglês. Eu tenho uma cliente que ela fala, eu adoro fazer terapia porque eu falo a minha língua antes de ficar pensando tanto, né? Então, porque por mais que seja automático, que ela já está lá há um bom tempo, né? Ela fala inglês normalmente, falar a língua mãe, né? Se chama a mãe, de onde a gente veio, quando a gente já está habituado, é muito mais confortável. E aí causa também um conforto. É Né? que a memória Olha quanta afetiva coisa. é numa língua, você fala em outra, tem dificuldade. Exatamente. Exato. Sobre essa questão, né, de sociabilizar e tal, tem um texto que ele é meio que uma das coisas que me acompanha na vida, do Rubem Alves, que chama Solidão Amiga. E ele vai falar disso, né, do que é você ficar isolado, do que é você ficar sozinho. É bastante interessante. O Rubem Alves escrevia crônicas, era psicanalista, pedagogo, um senhor muito do sábio. Tive o prazer de conhecer. Então, procura, né, para quem tá, às vezes pode se sentir sozinho, seja nessa questão, né? Tem aqui, tem um cidadão que eu atendi ele aqui, o Júlio. Esse Ojilu aqui, ó, é o Júlio, é um cliente, um rapaz que eu atendi. E aí, seu Júlio, como tá? Ele estava morando no Japão, depois foi para a França e tal. Como é que ele escreveu aqui? Mudei para a França, depois mudei para o Japão e acabei voltando para a França. A cada mudança passei por vários momentos que me fizeram refletir e descobrir cada vez mais sobre mim mesmo e o mundo. Esse aqui, ele tem o Júlio pode dar muitos depoimentos aí, né? Que eu acompanhei em parte desse processo dele. Enfim, falando... Oi, ia falar o quê, Delmar? Tem aí que eu só vi que entrou a Letícia Serrano. A Letícia também colocou aqui que ela trabalha com atletas e que muitos acabam indo para fora do país e eles falam muito quanto é complicada a adaptação, principalmente por mudarem todo ano de lugar, né? Porque cada hora está num país diferente. As companheiras, os companheiros também sofrem juntos. Agora eu acho importante trazer talvez a gente fale isso na próxima, né, live, que é uma coisa é a pessoa decidir. Mas e quando não é uma decisão? Decidir mudar de país e agora? E quando, por exemplo, o caso que ela trouxe, não foi uma decisão minha. Meu pai mudou de país e eu acompanho porque eu ainda não sou independente. Ou, no caso que foi colocado aqui, as companheiras mudando. Como é que fica quando não é uma decisão sua, mas você acompanha alguém que decidiu, quer dizer, uma oportunidade de trabalho. Né? E aí vai, e aí muda de país. E como é que é isso? Estou acompanhando um caso assim.
a pessoa foi porque o outro arrumou um trabalho. Num primeiro momento achava que não, que ela estava vindo porque queria, mas está percebendo que não é bem assim. E aqui temos outra, ó, a Daniele aí, pelo amor de Deus, aí, Michele, que rola com a Daniele. Eu acho que ó, a próxima live vai estar imperdível, hein, gente? Porque realmente é tema, já temos tema aqui. A Daniela, ela trouxe o seguinte, ó, exato, meu marido foi transferido para Atlanta e eu tive que deixar a minha empresa, que estava a todo vapor. Está muito difícil para mim. Então, Daniela, por favor, tá vendo? Assim, uma coisa é você passar esse sufoco sozinho. Olha, tive, já me pesou aqui. Sabe? Assim, não é? Aí eu decidi, eu tive que ir. Difícil, né? É uma imposição esse tive. Depois, deixar a empresa, outra dor, que estava a todo vapor, terceira dor. Então... E deve ter dado uma raiva. Então, calma. Então, assim, eu acho, calma, tem que ir pra devagar. Devagar. Agora, o que a gente diz para Dani? Ô, Dani, faz o seguinte, uma coisa é você passar sozinha, mesmo que você tá com o marido, mais maravilhoso, mais outro. E não adianta projetar nele, entendeu? Ou culpá-lo, ou colocar responsabilidade, não. Aqui eu acho legal trazer, e por isso, acho que nada melhor, né, do que um apoio mesmo, um suporte desses dois, né? Dos dois ou de um dos dois. Ai, não se sinta sozinha, Dani, estamos juntas aí. Talvez só puxando um pouco dessa questão humana, né? Essa necessidade de pertencimento, de ser acolhido, de fazer parte, tanto no nosso país quanto um país diferente, é muito gritante. Então a gente tem necessidade de sentir acolhido e fazer parte daquele pertencer, né? Aí tem na constelação dizendo isso. Tenho necessidade de pertencer, de me fazer fazendo parte, de ser útil. Né? Então o quanto isso pesa, né? Mesmo estando no mesmo planeta Terra, né? A gente está numa caixinha fechada, né? O quanto isso pesa, às vezes quando a gente sente que não faz parte daquela cultura, não faz parte talvez daquelas datas comemorativas. É uma coisa que eu me vejo muito quando às vezes eu falo, gente, onde é que eu tô? Porque eu não sigo nem o feriado do Brasil, nem o feriado do Portugal. Que eu atendo. Eu sigo o meu feriado. Quando eu quero. Quem entrou? Tudo bem, gente. Ó, então já temos assunto. Deixa eu dar um recado aqui para Dani. Dani, venha na próxima quinta-feira. Estaremos aqui às 17 horas para falar um pouco mais sobre o seu tema também, sim, né? Acho que é importante. Vamos aí. Vamos. Auxiliar também. Muito legal, mas alguma coisa? Pessoal, alguma consideração final? Agradecimentos? Uma reflexão talvez para o brasileiro, ele ter a consciência de que muito do brasileiro é uma mistura do planeta, né? O Brasil tem gente de que o original do Brasil é o índio, né? É a população indígena. Eles, de fato, se for falar quem é que estava aqui primeiro, eram eles. Agora, a maior parte das pessoas estão, além de fazer parte hoje do Brasil, em algum momento na sua história geracional, existem raízes em outros lugares também do planeta. Boa. Show. Maravilha, então. Ó, também a Júlia colocou aqui que se sentir um peixe fora d'água é normal no início, realmente. É normal. E a Ana que pôs, sempre tem dores e delícias. Isso mesmo. Toda moeda tem dor. Muito obrigada, Delmar, Karen, Fernando. Uma delícia mais esse papo. Muito bom, delícia. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Até semana que vem. Obrigada a todos que participaram. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.